muitos casais caem no conto de que o casamento vai esfriar com toda certeza. Que porque você casou e passou o tempo, seu casamento vai esfriar. Mas não é bem assim. Mas e se o casamento esfriou, o que é que acontece? O que é que nós devemos fazer? O que é que acontece dentro da relação para ele esfriar? Será que a culpa é da rotina mesmo? A maior parte dos casamentos esfriam porque o casal não consegue alimentar aquela intimidade afetiva, aquela intimidade física, e acabam vivendo a sua vida aí numa rotina completamente individualista, completamente voltada para si, nos seus próprios hobbies, na sua própria vida, preocupada apenas com você. Não tem problema você ter um hobby, não tem problema você ter as suas preocupações, mas quando nós assumimos uma vida a dois, uma vida de cumplicidade, uma vida de amizade ali dentro também, nós devemos compartilhar sim a nossa vida com o outro. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo amarrado no teu marido, você tem que fazer todos os hobbies que ele vai fazer, você também vai fazer, mas incentivá-lo, mais acompanhá-lo, mas também ser incentivada, também ser acompanhada no seu hobby. Também ter um momento, ok, não tem problema ter um momento ali só para você, ter um momento de cuidar de você, porque é importante você cuidar da tua saúde física, da tua saúde mental, você trabalhar, mas diante de tudo isso também dividir como você tá, dividir os teus sentimentos, dividir o que passa no teu coração, teus sonhos, teus desafios, tuas preocupações. Isso também faz com que você seja mais íntimo afetivamente do teu esposo, da tua esposa. Porém, os casais não vão, assim, com o tempo, né, eles vão se acostumando, e não é se acostumando por causa da rotina, porque a rotina, ela não é a vilã dentro do casamento esfriar. Muitas vezes ela é vista como a vilã porque nós criamos uma rotina, claro, e nós ficamos nessa rotina de forma completamente automática. Mas a rotina por si só não é ruim, porque ela nos traz benefícios para que nós possamos crescer, para que nós possamos criar hábitos, para que exista ordem dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso lar, na nossa agenda. Tudo isso precisa de uma rotina minimamente. Mas a rotina do casal, ela precisa também ter uma possibilidade de maleabilidade. Eu preciso poder mudar a rotina. Eu preciso poder mudar uma agenda, mudar o que eu ia fazer. Eu preciso poder mudar tudo isso de acordo com a necessidade que nós temos como casal. De acordo com a necessidade que a nossa casa tem, muitas vezes que os nossos filhos vão ter. Então essa rotina precisa ser maleável. E ainda assim, com a rotina maleável, muitos casais continuam caindo nesse comodismo. Por que comodismo, né? Porque não é simplesmente só se acomodar. E sim, eu me acomodo muitas vezes no meu cuidado, da minha aparência, porque eu acabo querendo dar mais e o melhor para os de fora do que para os de dentro, do que para os meus, do que para os mais importantes, que é o meu marido. Então eu acabo me arrumando para sair, mas em casa eu não me cuido. Eu acabo me preocupando muito em como as minhas amigas vão me ver, e como as minhas amigas vão ver as minhas roupas, vão ver o meu estado, né, meu cabelo, minha pele, e não me preocupo em como eu vou me deitar ao lado do meu esposo. Não me preocupo em como eu vou passar o dia na minha casa, sei lá, no final de semana que eu estou em casa. Não me preocupo em estar na melhor versão para os meus. Não me preocupo em refletir beleza, cuidado e amor. Vou caindo num descuido da minha saúde física, descuido da minha aparência, porque é como se eu já tenho garantido aquela pessoa do meu lado. Eu já tenho garantido meu marido, então por que eu vou me preocupar em estar na minha melhor versão física também? Mas não é o shape dos sonhos, não é o corpo dos sonhos, porque isso também pode ser inalcançável e pode te trazer muita frustração. Mas é ter uma melhor versão do teu corpo, ter uma melhor versão sua, para que você tenha mais disposição para brincar com os teus filhos, tenha mais disposição para aguentar um dia fora de casa, um passeio no final de semana, para que você tenha mais disposição para ter relações sexuais que muitas vezes vão ficando de lado justamente nesse descuido. Esse descuido começa com a tua aparência, depois com a tua saúde, depois com a atenção com o outro. Você deixa de dar atenção ao outro e então a relação sexual, por exemplo, é uma coisa que fica por último na tua agenda, na tua preocupação, no teu olhar para o teu marido. Você não se preocupa, não quer nem saber dele, suas preocupações estão muito mais nas suas tarefas e você esquece completamente que tem alguém do teu lado que precisa de carinho, de atenção, e você simplesmente não olha, simplesmente passa batido o teu olhar, simplesmente não tem desejo mais pelo teu marido. Não porque ele tá assim, ele tá assado, que ele também pode ter as suas culpas, né? Pode também ter os seus descuidos, os seus
não está cuidando da sua saúde física, da sua aparência, de tudo isso. Mas mesmo com isso, mesmo que ele também não esteja cuidando, o teu olhar precisa ser para ele também. Precisa ser de amá-lo, precisa ser de buscá-lo. Você precisa tratá-lo diferente das outras pessoas que você trata. Tratá-lo diferente dos seus amigos, dos seus pais, dos seus filhos, porque só ele tem essa conexão com você, só ele tem essa intimidade com você. Então nós precisamos ter mais atenção e isso tudo faz parte do alimentar o amor conjugal. Tudo isso faz parte de alimentar esse amor no dia a dia e passar a viver sem ser nesse automático. Porque quando nós vivemos no automático, tudo isso vai ficar esquecido. Tudo isso de cuidar de você, de olhar para o outro, de querer amar o outro, de querer refletir algo, de querer ter a relação até. Tudo isso, quando você está no automático, vai ficar esquecido. Porque a sua cabeça vai ser só cumprir aquelas tarefas, fazer o teu checklist e simplesmente a tua cabeça e o teu coração vai estar nesse checklist. Mas quando nós estamos atentos dentro da relação, não importa se temos uma rotina que nós vamos segui-la, não importa se nós temos muitas tarefas, o nosso olhar precisa mudar para todos esses cuidados, para que a gente alimente o relacionamento. Com uma plantinha mesmo, a gente vai lá, tem uma plantinha, eu agoo essa planta, eu adubo essa planta, eu boto ela no sol, eu boto ela na sombra, de acordo com as necessidades dela. Eu olho para a planta e vejo o que ela precisa. Essa planta é esse amor conjugal, esse amor entre os dois e o casal. E esse amor precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser analisado com atenção, precisa ser olhado. Se nós deixarmos de olhar, vai cair no comodismo, num automático, e nós vamos deixar que tudo isso esfrie. Mas não quer dizer que o casamento que esfriou não tem como resgatar, não tem como voltar atrás. Tem sim como voltar. Mas não é com viagens mirabolantes, não é com coisas para apimentar a relação, não é num ímpeto de uma vez tentar resgatar o casamento que está frio. Mas é uma construção. Como esse tempo que passou para o casamento esfriar, com certeza não foi de uma hora para outra, com certeza não foi que você casou e que 2 meses depois do seu casamento estava frio. Com certeza foi um tempo que foi passando, 1 ano, 2 anos, 5, 7, 10 anos de casado. O que passou que o teu casamento foi esfriando e você não percebeu? Mas se agora existe um processo e um tempo, paciência para reconstruir isso, porque os teus hábitos não vão ser reconstruídos de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que você não se cuidava e na semana que vem você tá toda linda, pronta, cuidada, querendo cuidar do teu corpo, da tua alimentação, da tua disposição, da tua libido e que uma semana depois você vai esquecer tudo isso, porque você simplesmente mudou tudo de uma vez, mas não foi construindo esses hábitos, não foi construindo essa mentalidade, essa atenção, esse cuidado de olhar atento para a tua relação constantemente. Então precisa ter esse olhar atento constantemente. Precisa mudar a forma que você enxerga as coisas dentro do teu casamento. Para amar exige esforço. Para eu alimentar a relação, para eu cuidar da minha plantinha, exige esforço, exige cuidado, exige atenção. Não é um esforço que agora você vai estar morta de cansada por causa disso, mas é um esforço de atenção que é diferente do que você vivia antes, diferente do comodismo e do viver no automático. Porque o automático e o comodismo vai te tirar, vai te levar para um casamento frio. E o casamento frio, ele pode sim acabar em divórcio, pode sim acabar em traição, pode sim acabar em muitas outras coisas e acabar a relação consequentemente. Mas não é a única saída. Não é a única saída. Com certeza dá para resgatar um casamento frio. Ele não precisa viver dessa forma. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito, a deixar o teu like, a compartilhar com o maior número de pessoas que eu tenho certeza que ele pode alcançar e salvar muitos casamentos.